Nossa aula hoje é sobre Jesus e Herodes, um assunto pesado. Então, por isso, para começar, vamos ler dois textos de evangelhos apócrifos que falam de milagres do menino Jesus. Vamos lá? Chefiando os meninos, Jesus foi para o poço, onde toda a cidade ia buscar água. E tomando das mãos dos meninos seus cântaros, batia-os uns contra os outros, atirava-os nas pedras e na parede do poço. Os meninos não podiam voltar para casa, de medo dos pais. Jesus, vendo-os a chorar, chamou-os e lhes disse: Não chorem, vou devolver os cântaros a vocês. E ordenou às ondas. Estas expeliram para a superfície das águas os cântaros intactos. Ora, Jesus saiu com os meninos e pararam diante de uma árvore. Ele ordenou à árvore que curvasse seus ramos, subiu nele, sentou-se e mandou a árvore que se endireitasse. Ela se endireitou, cobrindo o lugar. Jesus ficou lá 1 hora. Como os meninos gritassem para ele e dissessem: Ordena a árvore que se curve, para que subamos também. Ele ordenou a árvore que curvasse seus ramos e disse aos meninos: Venham logo para cá. Eles subiram alegremente até onde estava Jesus. Depois de algum tempo, Jesus ordenou novamente a árvore e ela abaixou seus ramos. Os meninos desceram com Jesus e a árvore retomou sua posição inicial. Esse texto é do livro Armênio da Infância do século VI. Mais um evangelho árabe da infância do século VII. Olha que legal. Um dia, Nossa Senhora, Santa Maria, disse ao Senhor Jesus: Meu filho, vai buscar água no poço. Ele foi e, quando o cântaro estava cheio, caiu e quebrou-se. O Senhor Jesus estendeu então seu manto, recolheu nele a água e levou-a para sua mãe. Nossa Senhora, vendo isso, ficou admirada e tudo o que ela via guardava e retinha no coração. Outro dia Jesus saiu com José. O menino que vinha correndo pelo mesmo caminho chocou-se contra o Senhor Jesus e que caiu. Jesus lhe disse: Do mesmo modo que você me fez cair, você também cairá para nunca mais se levantar. E no mesmo instante o menino caiu e morreu. Vamos lá. Jesus e Herodes, Mateus capítulo 2. Encerramos a nossa análise e estudo de Mateus capítulo 1. Agora vamos para o 2. Esse é um texto bem pesado, né? Mas vamos lá. Coragem. Na questão da identidade de Jesus, Mateus designava-o como o Emanuel, nascido de Deus, e o Messias, filho de Davi. O capítulo 2 dá outro assunto, né? Trata de outro assunto. De onde é Jesus? E de que época? Jesus, então, é situado no espaço. Ele é de Belém e de Nazaré. O conjunto do texto não fala do lugar onde Cristo devia nascer, mas também de Jerusalém, de Belém, do Egito, de Ramá e de Nazaré. As 4 profecias citadas fazem alusão a esses lugares. Jesus é situado no tempo, o de Herodes, o Grande, e de seu filho Arquelau. Mas o papel de Herodes, mencionado em cada uma das pequenas narrativas, ultrapassa o de indicador do tempo. O jogo antitético dos personagens-chave, Jesus e Herodes, comanda o pensamento desse conjunto, relativamente bem unificado. O capítulo compreende a narrativa da visita dos magos, seguida das 3 pequenas narrativas, terminadas cada uma por uma citação bíblica. Ou, como já dissemos, poderíamos distinguir entre 5 elementos, dividindo a primeira narrativa em 2 partes: a procura dos magos, a adoração dos magos. O primeiro elemento se encerra então por uma citação, mas o segundo não, a não ser que se considere ofereceram-lhe ouro como uma alusão a Isaías 60, versículo 6. Mas ficaria faltando então a introdução habitual para que se cumprisse. Então vamos lá, chegamos à famigerada visita dos magos. Jesus está situado no espaço e no tempo. Doravante podemos atingi-lo
como os magos, cuja narração poderia intitular-se A Procura de Jesus. Eis como se articulam os elementos da narrativa. Primeiro, conduzidos pelo astro, os magos procuram o rei dos judeus. Depois, o rei Herodes, perturbado, procura a resposta na escritura. 3. Também Herodes quer procurar Jesus e encarrega disto os magos. 4. O astro conduz os magos que se alegram para o lugar onde se encontra Jesus. E veja como isso volta naquela ideia do conduzidos pelo astro, os magos procuram Jesus. E no sexto ponto, eles encontram Jesus em pessoa e prostram-se. Não se prostraram diante do rei Herodes. E frustram o plano homicida de Herodes. Então, vamos lá. Os magos encontraram, Herodes não. Eis uma primeira oposição. Seria útil procurar as antíteses que colocam em evidência as articulações da narrativa e os temas essenciais. Por exemplo, Herodes quer adorar, os magos adoram. O justo José, o verdadeiro Israel, e os magos, os pagãos, acolhem o menino. Herodes e Jerusalém não o aceitam. O rei Herodes, Jesus, o rei dos judeus. Uma leitura ainda velada das Escrituras, descoberta tangível do Salvador. A partir dessas oposições, quais parecem ser os temas essenciais? Herodes. Por graça do Senado romano, Herodes o Grande reinava na Judéia desde o ano 40 a.C. De origem estrangeira, Idumeu, Edom era inimigo tradicional de Israel, conforme Malaquias, capítulo 1, versículos 2 a 5, impôs-se aos judeus pela força, depois de ter suplantado e exterminado a dinastia real dos judeus, Asmoneus. A luta pelo poder era-lhe, portanto, familiar. Sua polícia, das mais vigilantes, devia deixar tristes lembranças. Até na velhice, recusou-se a abandonar o trono, mandando mesmo assassinar algum de seus filhos, muito ambiciosos em sua opinião. Ele não podia, é evidente, aceitar a presença de um pretendente descendente de Davi. A narrativa de Mateus 2 é como que o eco e a transposição dessa situação. Muito mais do que um fato totalmente descrito, tal como aconteceu, descreve como estava a situação na época, desse conflito todo. O grande rei, do qual se aguardava até o fim do século I de nossa era uma viva recordação. Era o adversário do rei verdadeiro. Ele era o faraó perseguidor do novo Moisés e, com isso, o símbolo dos poderes sempre ameaçadores deste mundo. Assim, a situação histórica da época de Herodes esclarece de modo interessante o texto de Mateus. Herodes morreu poucos dias depois, antes da Páscoa do ano 750 da fundação de Roma, isto é, 4 anos antes da era cristã. Nosso sistema de datação repousa sobre os cálculos de Dionísio o Pequeno, um monge do século VI que se enganou, fazendo a era cristã principiar no ano 754 de Roma, isto é, com um atraso de 4 anos. Então estaremos hoje em 2024. Juntando os 2 anos mencionados em Mateus 2,16, muitos situam o nascimento de Jesus aproximadamente no ano 7, 6, antes da nossa era. Mas esta espécie de cálculo é bastante delicada. Mas depois a gente fala sobre isso. Temos tempo ainda, vamos falar dos magos. Segundo Heródoto, os magos eram originariamente uma tribo dos medos.
transformada em casta sacerdotal entre os persas. Praticavam a adivinhação, a medicina e a astrologia. Assim, Xerxes, perturbado por causa de um eclipse do Sol, pediu uma explicação aos magos. A astrologia não é bem vista na Bíblia. Daniel, capítulo 1, capítulo 2, Atos 8, 13. Os magos Janes e Jambres aparecem na narrativa do anúncio de Moisés ao faraó. Em Mateus, entretanto, eles não são apresentados como pessoas muito honradas. Por causa dos presentes oferecidos, a tradição latina considera-os reis, se inspirando lá no Salmo 72, versículo 10. E em número de 3. E segundo o manuscrito parisiense do século VI, tinham os nomes de Gaspar, Melchior e Beltazar. Para os cristãos sírios e arameus, os magos eram 12. Mateus não desce a tais pormenores, mesmo o país de origem dos magos é deixado na obscuridade. Para os judeus, o Oriente era toda a terra que se estendia além do Jordão. Em vista dos presentes oferecidos, a tradição cristã julga os vindos da Arábia, país do incenso. Por outro lado, Balaão, que anunciou a estrela de Jacó, em Números 24, não era também um mago do Oriente. E não é? Segundo Números 23, versículo 7, Plínio, o historiador, e Suetônio relatam que no ano 66 depois de Cristo, por indicação dos astros, vieram magos da Pérsia para prestarem homenagens a Nero e que depois voltaram para seu país por outro caminho, como em Mateus 2,12. Também em 1 Reis 13,9. Em Mateus, os magos, alertados por um astro ao surgir, vêm prostrar-se diante de Jesus. A astrologia se inclina. Numa época de crenças tão firmes como hoje ainda, na astrologia, era necessário que o evangelista, seguindo a primeira comunidade e São Paulo, sublinhasse a supremacia do Senhor Jesus sobre os elementos do mundo, como lemos também em Gálatas capítulo 4, versículo 3. Além desta intenção, há outra de fundo polêmico. Herodes e com ele Jerusalém não reconhecem o Messias e lhe armam uma cilada. Ao passo que os magos estrangeiros, símbolo das nações pagãs, são os primeiros a irem adorar o Salvador. Reconhecemos aqui um tema caro a Mateus, que é citado em Mateus capítulo 8, versículo 10, 12, 18, 15, 24, 24, 14, capítulo 28, versículo 19. O Messias funda uma religião aberta a todos os povos, conforme Salmo 72, 11, com o mesmo verbo prostrar-se, também em Isaías, capítulo 2, versículo 2, 45, 14 e 61, 6. E a estrela? O que poderíamos falar da estrela? Vimos sua estrela ao surgir, dizem os magos. Bem, não procuremos uma estrela no céu. Mateus não pensa em algum fenômeno natural, mas num astro que aparece e desaparece na ocasião oportuna. E importante é apenas sua função, não sua existência como tal. Na comunidade judeu-cristã do evangelista, todos entendiam esta linguagem. Esta imagem era usada já no mundo helenístico para lembrar a cada um seu destino, sua estrela. Era bastante difundido o tema do aparecimento de uma estrela no nascimento de um grande homem, como de Alexandre, César. Também no mundo judaico contava-se como os astrólogos anunciaram ao rei o nascimento de Abraão. Viram uma estrela levantar-se no céu. Isto indica um menino que se apoderará do mundo inteiro, segundo o Midrash Sefer HaYashar. Em Qumran foi descoberto até um horóscopo do rei Messias esperado. A estrela é, na verdade, a metáfora do rei Messias. O texto de Números 24:17, surgirá uma estrela de Jacó e surgirá um cetro de Israel, foi traduzido assim pela Bíblia grega. Um astro se levantará de Jacó e um homem surgirá de Israel. O Targum palestino precisa ainda mais. Surgirá um rei da casa de Jacó
e um Salvador da casa de Israel. Esta linguagem era corrente na época. Sua estrela se levantará como a de um rei, diz o Testamento de Levi. A propósito do Messias, sou um rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã, declara Jesus no Apocalipse 22:16. A segunda insurreição dos judeus contra Roma, em 135 d.C., foi dirigida por um homem denominado Filho da Estrela, Bar Kokhba, em aramaico, muito mais famoso que Jesus nessa época, em referência a Números 24:17. E o célebre Rabi Akiba não hesitou em apontá-lo como Messias, apontar Bar Kokhba como Messias. Até por causa de todo espírito revolucionário de guerra civil e tentativa de tomada do poder e libertação política de Israel. Em Mateus, a estrela não é, contudo, apenas metáfora ou imagem do Messias, porque, além disso, ela guia os magos. Assim, ela é sinal de Deus, traduzindo nos fatos o que os escribas não podiam descobrir totalmente no profeta Miqueias. Por outro lado, as estrelas eram consideradas pelos antigos como seres animados, de natureza espiritual, divindades para os pagãos, anjos para os judeus cristãos. Não há então muita diferença entre a estrela que guia os magos a Belém e os anjos de Lucas que anunciam aos pastores o nascimento de Jesus na cidade de Davi. Em ambos os casos, o que está por trás de tudo isso? É a providência de Deus guiando o homem. Essa é a chave, a mensagem. Já que a gente está falando dos reis magos, vamos terminar, já se estendeu bastante essa aula, com um texto do Evangelho Apócrifo sobre os reis magos, tirado também do livro Armênio da Infância, capítulo 5, 10 do século VI. Veja só que interessante. E esses textos, apesar de apócrifos, influenciam e influenciaram muito o nosso jeito de celebrar o Natal. O anjo do Senhor foi apressadamente ao país dos persas para avisar aos reis magos, reis magos, que fossem adorar o menino recém-nascido. Eles, guiados durante 9 meses pela estrela, chegaram no momento em que a Virgem acabava de dar à luz, porque nesse tempo o reino dos persas dominava por seu poder e suas vitórias todos os reis que existiam nos países do Oriente. Os reis dos magos eram 3 irmãos. O primeiro, Melcom, reinava sobre os persas. O segundo, Baltazar, reinava na Índia. O terceiro, Gaspar, reinava no país dos árabes. Tendo-se reunido por ordem de Deus, chegaram no momento em que a Virgem se tornava mãe. Eles tinham apressado a viagem e encontraram-se lá no momento exato do nascimento de Jesus. Nesta mesma noite, um anjo da guarda foi mandado à Pérsia e apareceu às pessoas do país na forma de uma estrela muito brilhante, a qual iluminou toda a terra dos persas. Ora, como no dia 25 do primeiro Canum, festa da Natividade de Cristo, celebrava-se uma grande festa na casa de todos os persas, adoradores do fogo e das estrelas, os magos, com grande pompa, celebravam magnificamente sua solenidade, quando de repente uma luz viva brilhou por cima de suas cabeças. Deixando seus reis, suas festas, todos os seus divertimentos e suas casas, saíram para apreciar o espetáculo. Viram no céu uma estrela brilhante em cima da Pérsia. Pelo seu brilho, ela se assemelhava a um grande sol. E seus reis disseram aos sacerdotes em sua língua: que sinal é esse que estamos vendo? E eles, como por adivinhação, disseram: nasceu o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, a luz emanada da luz. Eis que um dos deuses veio anunciar-nos o seu nascimento para irmos oferecer-lhe presentes e adorá-lo. Levantaram-se então todos, chefes, magistrados, generais, e disseram aos seus sacerdotes: que presentes convém levarmos? E os sacerdotes lhe disseram: ouro, mirra e incenso. Então 3 reis, filhos dos reis da Pérsia, tomaram como que por uma disposição misteriosa, 3 libras de mirra, o outro 3 libras de ouro e o terceiro 3 libras de incenso. Estavam revestidos de seus preciosos indumentos, a tiara na cabeça e seu tesouro nas mãos. Ao canto do galo,
Deixaram seu país, com 9 homens que os acompanhavam, e partiram precedidos da estrela que lhes tinham aparecido.